O tema dessa palestra de hoje, então, é como o médico veterinário pode atuar na linha de frente contra o Covid-19. Quando o Matheus me chamou, ele falou desse tema, assim, eu comecei a pensar várias coisas, né? Como será que realmente o veterinário pode fazer algo frente a uma pandemia dessa? E aí eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês. Bom, meu nome é professora Joyce, né? Vocês todos me conhecem. Não sei se tem alguém aí que não me conhece, né? Mas atualmente estou morando na cidade de Garça, em São Paulo. Sou coordenadora e docente do curso de Medicina Veterinária aqui da FAEF. Então vamos lá, gente. Como o médico veterinário pode atuar contra o Covid-19? É uma pergunta que a gente pode fazer diariamente. Né? Então, será que a gente pode, como estudante de medicina veterinária, ou como médico veterinário formado, ou como recém-formado, enfim, atuar mesmo contra o Covid-19? E de que maneira que a gente pode fazer isso? Antes da gente entrar e discutir sobre isso, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o que é o Covid-19. Eu vou trazer um pouquinho da etiologia, falar um pouquinho sobre a doença em si, porque a gente precisa entender do Covid para saber como realmente o médico veterinário atua. Né? Pode atuar contra essa doença, contra essa enfermidade aí que acomete, está na humanidade aí, no mundo inteiro, assolando a humanidade, né? Então, o que é Covid-19, gente? O que é? Alguém sabe me dizer o que é isso aí? Bom, eu vou falar, né? Eu sempre Pode falo. falar. Professora, é uma doença que é causada por um vírus, basicamente. Isso, basicamente, uma doença provocada por um vírus. Qual vírus? SARS-CoV. SARS-CoV, muito bem. E qual que é a diferença? Agora eu vou apertar um pouco vocês. Qual que é a diferença entre Covid-19 e SARS-CoV-2? É a mesma coisa? Se eu falar Covid-19, eu estou me referindo a quê? Se eu falar SARS-CoV-2, eu estou me referindo a quê? Eu acho que quando você fala Covid-19, você fala da doença como um todo. E o SARS-CoV seria o agente que causa. Exatamente, exatamente. Então, quando eu falo Covid-19, Covid significa COV de coronavírus e o D de disease, que seria a doença, e 19, que é o ano. Então, a doença provocada pelo coronavírus no ano de 2019. Então, Covid-19. Então, estou me referindo à doença. Mesma coisa que falar lá da AIDS. A AIDS é a doença provocada pelo HIV, certo? E o SARS-CoV seria a cepa viral que produz a doença Covid-19, certo? Então, nesse caso, a gente precisa entender que é um vírus, que é o coronavírus, daqui a pouco a gente vai falar da etiologia, mas ele é um coronavírus. Então, quando eu falo SARS-CoV-2, estou me referindo ao vírus, ao agente etiológico. Quando eu falar Covid-19, estou me referindo à doença, certo? E qual que é a origem dessa doença? Da Covid-19? Qual que é a origem? De onde surgiu isso? Surgiu do nada, assim? Como que apareceu? Alguém sabe me dizer alguma coisa disso? Acredita-se que foi lá na China, né? Por conta deles consumirem morcegos. Isso, exatamente. Teve origem na China. E uma outra informação que ela falou, que é interessante, que é importante, pelo consumo de morcego. Então, ele foi um vírus que brotou do nada, ou ele estava já em algum outro animal? O que vocês acham? O morcego era reservatório dele, ele já estava lá no morcego. Exatamente, eu queria chegar nesse ponto. Gente, o que acontece? A maioria das doenças virais, no geral, principalmente as virais, mas no geral, elas não surgem, não brotam do nada, tá, gente? O que acontece? Existe a doença, existe o vírus, o agente causador de uma doença, e ele vai ficar escondido, ou muitas vezes ali
em animais silvestres, em animais selvagens. Então, ele fica no ambiente. Então, ele serve como reservatório, igual ela falou. Só para a gente diferenciar, gente. O que é reservatório? Pensa no reservatório de água. O que ele faz? Guarda a água. Fica com a água dentro. Exatamente. Fica com a água dentro. Ele guarda, ele estoca aquilo. E da mesma forma o reservatório que a gente fala nas doenças infecciosas. Então, o reservatório nada mais é do que aquele indivíduo que vai estocar, que vai manter no seu interior um determinado agente etiológico. Né? Então, ele vai deixar escondidinho lá, mantendo ele vivo, né, no ambiente. Mas como que resolveu surgir essa pandemia? Tá, a gente falou que teve origem lá através, pode ser que de morcegos, que começou lá em Wuhan, na China, que foi no ano de 2019. Mas como isso conseguiu atingir e levar um nível para uma pandemia do jeito que está? A gente vai ver que faz parte isso das características virais, das características desse vírus. Vamos entender um pouquinho da etiologia do Covid-19, dessa doença Covid-19. Então, ela é provocada pelo gênero aí da família Coronaviridae. Tá? Então, família Coronaviridae. Dentro dessa família, nós temos várias espécies. Alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus e agora delta coronavírus. Tá? Em alguns artigos você vai encontrar também delta coronavírus. E esses vírus, eles acometem tanto animais quanto humanos. Qual que é o principal aqui que acomete os animais? Alfa coronavírus. Então, a concentração aí dos coronavírus felino, coronavírus canino, está no alfa coronavírus. Beta coronavírus, nós temos aí os principais humanos, inclusive o SARS-CoV-2, ele é proveniente do beta coronavírus, certo? Só que também existe beta coronavírus de animais. Então, nós temos aí, por exemplo, o coronavírus bovino, ele também é um beta coronavírus. Gama coronavírus, nós temos a maior parte aí das aves, né, os coronavírus provenientes de aves. Então, para resumir, é uma família dos coronavírus. Dentro dessa família tem uma separação em gêneros e dentro dessa separação acomete aí diversos indivíduos, tanto animais quanto humanos. E o que é importante a gente ressaltar, existe a possibilidade e a chance de um vírus que ele é exclusivo de humanos, ele fazer uma mutação e provavelmente conseguir acometer animais, ou vice-versa. Um vírus que é exclusivo de animais, fazer uma mutação e acometer humanos. Então, isso pode acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu, a gente vai ver. Então, o vírus, a família, a gente falou, e ele é um vírus envelopado. Agora eu vou até ligar minha câmera para eu ver vocês. O que um vírus envelopado tem de característica no ambiente, por exemplo? Ele tem maior resistência ou menor resistência? Maior. Maior resistência no ambiente? Menor. Menor resistência. Menor. Isso, menor resistência. Pelo menos isso, hein, gente? Tudo bem. Menor resistência. Então, o que acontece? Ele tem uma capa em volta. Essa capa, o vírus, para ele ser infeccioso, para ele ser infectante, ele precisa ter todas as suas estruturas, que nós chamamos de vírion. Então, essas estruturas, elas precisam estar completas, porque o vírus, ele é intracelular obrigatório, precisa estar dentro da célula. Ele não consegue se multiplicar fora da célula. Ele só fica ali esperando um hospedeiro para que ele possa entrar e se multiplicar. Nesse caso, se eu tenho um vírus envelopado, esse envelope é formado de camada lipídica. O lipídio, ele é facilmente destruído com um agente, por exemplo, um álcool, um agente, por exemplo, sabão.
né? Então, é facilmente destruído. Então, por que se fala muito de lavagem das mãos, utilização do álcool em gel, passar álcool em gel nas coisas, né? Borrifar com álcool? Por quê? Assim, a gente consegue destruir essa camada externa do vírus, que é o envelope, e ele não consegue se multiplicar mais. Então, ele vai ficar inativo, ele vai ser inativado. Não consegue se multiplicar mais. Então, essa característica de ser um vírus envelopado é muito importante. Então, ele tem essa característica. Além disso, outra característica desse vírus é ele ser um vírus genoma RNA simples positivo. Aqui, ó. SS significa single size, que é fita simples, RNA positivo. O que ocorre? Essa característica de genoma favorece a mutação desse vírus. Na hora que o vírus está se multiplicando lá dentro da célula, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar aquela célula e usar os mecanismos que tem nessa célula para que ele consiga se replicar. Então, ele vai chegar para a célula e falar assim, ó, agora eu que mando aqui. Eu vou utilizar você para eu conseguir me multiplicar aqui dentro. E, consequentemente, essa multiplicação vai fazer com que ocorra a liberação de outros vírus. Só que nessa multiplicação, ele precisa produzir o seu material genético, senão ele não consegue se multiplicar. E na hora que ele vai fazer a multiplicação desse material genético desse vírus, ele pode colocar aminoácidos de forma diferente. E isso produz uma mutação. Mutação seria uma alteração no material genético desse vírus. Professor, mas o que vai fazer isso acontecer? O que acontece através de uma mutação? Pois bem, através de uma mutação, pode adquirir um gene de resistência, por exemplo, ou um gene de infectividade. Então, aquele vírus, ele acometia morcegos. Através de uma mutação, ele conseguiu fazer uma adaptação e acometer humanos. Então, basicamente, esse tipo de vírus, ele faz mutação mais fácil e, consequentemente, pode produzir aí doença mais grave ou passar de uma espécie para outra de maneira mais fácil. E aqui está um dos grandes detalhes da importância da atuação do médico veterinário. Para pesquisar se existe, por exemplo, a infecção, o mesmo vírus que está no animal é o vírus que estava no ser humano. Então, através desse tipo de mutação aqui, que pode ocorrer em animal ou até mesmo em humanos, a gente tem uma dificuldade também na produção de vacina. A vacina ela é o quê? Um pedacinho do antígeno que eu vou produzir, fazer com que o meu organismo produza anticorpo. O anticorpo ele é específico para determinado antígeno. E agora, se esse vírus que está circulante no ambiente for diferente do que eu produzi de vacina, não vai funcionar. Então, aqui também é uma outra linha de pesquisa muito importante veterinária, porque precisa pesquisar se existe essa possibilidade de mutação e se a vacina realmente é efetiva ou não. E depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Alguma dúvida, gente, até agora? Sossegado, prof. Então vamos lá, aqui só para a gente mostrar que bonitinho. Ele parece uma coroa, por isso que ele tem esse nome, coronavírus. Ele parece uma coroa solar. E aí essa coroa é formada através dessas espículas aqui, ó. Então essas espículas em amarela, ela vai favorecer a entrada desse vírus na célula. Então ele é dessa forma aqui. Então ele fica com essa aparência, vamos dizer assim, de coroa. Por isso que ele tem esse nome, coronavírus. Então tá. Mas como tudo isso começou? Agora vamos contar uma historinha aqui para vocês entenderem como realmente começou essa história de pandemia, essa história de coronavírus. Ninguém nunca nem falava de coronavírus, né, gente? Antes a gente estudava o coronavírus em animais, né? No laboratório de virologia, inclusive da UEL, a gente estudou bastante, a gente viu bastante coronavírus bovino, né? Então, assim, estudava. Mas e essa pandemia? Como que surgiu? Da onde surgiu isso? Como começou? Então, estava lá o mundo de boa, na lagoa, que nem diz o outro. E, de repente, surgiu um boato que havia um vírus acometendo pessoas, produzindo gripe nessas pessoas, lá na região da Ásia. E aí começou a ligar um alerta. Opa, o que será que está acontecendo?
Isso foi no final do ano passado, final de 2019. E aí começou a se estudar um pouco mais sobre isso, começou a aumentar o número de casos, e aí começou a entender que provavelmente esse vírus ele era um parente do vírus que produzia a síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS. Era um parente ali, né? Fez uma mutação através disso. Só que eles sabiam que não era o mesmo vírus, que havia sofrido uma mutação. Mas como? Da onde que surgiu? Aí as pesquisas começaram a evoluir e descobriram que possa ter uma relação aí entre algumas espécies de morcego presentes naquela região da Ásia e principalmente esse bichinho aqui, ó. Alguém sabe que bicho que é esse aqui? É o pangolim? É um pangolim, exatamente. Ele é parente aí do tatu-bola. A gente conhece o tatu, né? Ou tatu-bola. Então, ele é um parente, né, da mesma família aí do tatu. E por que eles suspeitaram? Eles começaram a colher amostras e fazer pesquisa de PCR, né? Então, eles começaram a pesquisar o genoma através de PCR. E eles descobriram que o morcego ele tem uma similaridade com o vírus de humanos em torno aí de 80% de similaridade. O pangolim tem em torno de 96% de similaridade com o ser humano, com o vírus, né, que estava presente no ser humano. Então, eles começaram a pensar, imaginar que o primário era o morcego contaminava os pangolins e através da ingestão de humanos de carne de pangolim ou até mesmo a manipulação desses animais poderia produzir e provocar a doença em seres humanos. Essa relação ainda não foi totalmente elucidada, tá, gente? Essa relação, ela ainda está sendo pesquisada e alguns autores, aí, alguns pesquisadores, eles sugerem que ainda exista uma terceira fonte, um hospedeiro intermediário, que ainda não se sabe o que possa ser. Eles sugerem isso porque o pangolim, ele não tem enzimas muito próximas às enzimas que existem no ser humano. Então, eles acreditam que possa ter uma outra espécie aí, como hospedeiro intermediário, que faça essa ligação de proximidade com enzimas humanas com as pessoas. Então, aí eles sugeriram até mesmo alguns animais, alguns porcos selvagens, né? Então, eles sugeriram algumas espécies, mas não conseguiram comprovar ainda nada. Então, ainda está pesquisando essa relação. O que se tem comprovado? Que o morcego ele tem uma similaridade em torno de 80 e poucos por cento e o pangolim mais de 90% dessa similaridade. Então, esses dois, acredita-se sim que esteja relacionado aí com a epidemiologia, com a forma de disseminação e a multiplicação desse vírus na natureza. E aí, qual que é a relação com esses animais, o vírus e o ser humano? Isso aqui, né, gente? Então, lá na China, por que surgiu lá em Wuhan? Porque na China, eles fazem esse tipo de comercialização. Olha que limpinho que é, né, gente? Bem tranquilo, assim, tem poucas pessoas, né? Então, é uma coisa, assim, bem condensada. Eles não têm um controle aí sanitário tão efetivo. Isso aqui, as carnes, elas ficam expostas. Então, o risco de contaminação é muito grande, principalmente, gente, quando eles consomem isso de maneira crua. A maior parte dos vírus, eles vão morrer, eles são envelopados, gente. Eles não vão ficar ali por muito tempo, né? Então, se você cozinhar a carne, se você comer ela cozida, você não vai se contaminar. Então, suspeita-se que a contaminação foi por conta dessas carnes serem consumidas cruas, de maneira totalmente anti-higiênica, e isso favoreceu essa disseminação, né? Inclusive, hoje é proibido, né, fazer a comercialização de pangolins, né? Não se pode mais, nem na China, nem em lugar nenhum, consumir ou comercializar esse tipo de animal. Mas não é porque não pode que não vai ter, né? Então, muitas vezes aí, por falta de fiscalização, muitas vezes, ou pela mau caratice de alguns indivíduos, né? Isso existe no mundo inteiro, pode ser que tenha realmente comercializado isso de maneira não legalizada, né? Então, não é fiscalizada, e isso favorece a disseminação, contaminação e tudo mais. Só para a gente fazer um resuminho.
Tudo começou lá em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Gente, em dezembro de 2019, a gente via notícia falando lá, casos foram hospitalizados, alguns chineses com uma doença misteriosa, né? Tínhamos notícia falando isso. Só que a gente nem imaginava, ninguém nunca imaginou que isso ia acontecer, né? E aí começou lá. E aí, pessoas com sinais de gripe, coriza, dor de cabeça, dificuldade respiratória, principalmente sinais de febre e coriza, né? Gripe normal. Então, as pessoas começaram a suspeitar que fosse uma nova gripe aí acometendo essas pessoas. E aí começaram a fazer a associação, porque perceberam que as pessoas começaram a desenvolver um quadro respiratório. Então, passaram a apresentar sinais clínicos relacionados aí a falta de ar, né, a sinais clínicos mais graves. E aí fizeram essa associação com o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é produzido pelo SARS-CoV, o nome do vírus, tá? SARS-CoV-1. Então, o vírus, ele, como a gente já falou, ele fica aí em animais silvestres de maneira para se manter no ambiente, para que ele consiga se manter. Então, ele tem o reservatório, que são esses animais selvagens, então ele consegue se manter. Quando se fala aí, se tem alguma doença relacionada ao ser humano, que pode ser transmitida aí ou originada por um animal, a gente logo já pensa os animais de maior proximidade, né? Os morcegos, eles têm uma proximidade muito grande, né? Com o homem que possa ir em cavernas, né? Então tem essa proximidade. E na China tem mais ainda, porque eles consomem esse tipo de animais, né? Tanto morcegos, quanto pangolins, quanto qualquer outro tipo de animais aí, eles fazem esse consumo. Então, por essa proximidade, então faz esse link com o ciclo selvagem, vamos dizer assim, o que fica lá no ambiente selvagem, para que traz para o ser humano. Isso é um risco, né? Então, se a gente for pensar na evolução das doenças, a gripe também, a influenza, ela também foi dessa forma, né? Então, ficou ali alguns anos no ambiente selvagem e, através da migração de aves, favoreceu a levar esse vírus para algumas espécies, outras espécies de animais, fazer esse tipo de mutação, e aí, pela proximidade do ser humano, conseguiu também adquirir. Então, isso é meio que sazonal. Então, surgir doenças, algum tipo de enfermidade aí é meio sazonal. Então, isso pode acontecer em ciclos aí de maneira bem frequente, né, no decorrer dos anos, no período aí da nossa humanidade. Se a gente for fazer um paralelo, lá em 1908, quando teve a gripe, né, a gripe espanhola matou milhões de pessoas, né, também naquela época. Passou-se aí 100 anos, em 2008, 2009, teve o surgimento de influenza, que é um parente, vamos dizer assim, da gripe espanhola. Então também acometeu, também foi uma pandemia, então a gente também imagina dessa forma. Aqui também, síndrome respiratória aguda grave, teve um surto em 2003, 2004. Então esse surto, ele sumiu do nada? Não. Ele permaneceu ali, o vírus, reservado em animais selvagens. E aí, com a proximidade, com o consumo dessa carne, trouxe novamente a mutação. Essa mutação favoreceu aí a multiplicação de um vírus novo, por isso que se chama novo coronavírus, para produzir doença nos seres humanos, certo? Então, a gente entendeu como que surgiu, a gente entendeu um pouquinho do vírus, e a gente, agora, eu quero traçar aqui o que a partir do momento que eles descobriram que teve a origem desse vírus, o que eles fizeram? Então, a partir disso, teve um conhecimento e a instalação de medidas preventivas. Eu vou fazer uma cronologia de como ocorreu essas estruturas aí, esse conhecimento, essas medidas preventivas, só para a gente lá na frente fazer o link com a medicina veterinária. Então, vamos lá. Surgiu, então, dezembro de 2019, foi descoberto lá em Wuhan, a gente já falou disso. Em janeiro, a OMS, ela declarou emergência em saúde pública de âmbito internacional. Então, em janeiro, a OMS já estava assim,
isso aí vai dar alguma coisa. Vai começar a disseminar, então vamos entrar em emergência, em alerta. Ainda não precisa tomar nenhuma medida drástica, mas a gente precisa estudar mais desse vírus, porque isso tem um potencial pandêmico. E aí, se a gente for ver a reportagem que fala em janeiro, colocando essa instituição da emergência em saúde pública de âmbito internacional, ele fala justamente isso. A gente precisa estudar esse vírus, porque ele existe um potencial pandêmico. Depois, em 25 de fevereiro de 2020, teve o primeiro registro, o primeiro caso aqui no Brasil, no estado de São Paulo, né, na capital de São Paulo, né? Então, aí a gente pensou, tá, vai ser pouco, ainda não estava assim, vai surgir uma coisa, né? Antes, só para a gente fazer uma lembrança aqui, um pouquinho antes, o que aconteceu em fevereiro de 2020, aqui no Brasil? O que acontece geralmente em fevereiro? Carnaval. Carnaval. Olha que interessante. O que tem a ver o carnaval, gente? Aglomeração de pessoas. Aglomeração de pessoas, disseminação, pessoas de outros países vindo para o Brasil, né? Então, assim, quando a OMS decretou emergência, já devia se ter começado aqui no Brasil, ter tomado algumas providências. Só que essas providências não foram tomadas. E aí acabou instaurando aí os primeiros casos, logo depois do carnaval, né? O primeiro caso aí no Brasil. Esses primeiros casos, é interessante que eles não foram originados daqui. Todos os casos que foram descritos inicialmente em fevereiro, né, aqui no Brasil, eram importados. Então, pessoas que tinham ido para outros países, quando voltaram, apresentaram a doença. Então, não havia, assim, ainda a presença de casos autóctones, né? Então, aqui no Brasil, no próprio país, né? Então, as pessoas geralmente iam para fora, iam para outros países, quando retornavam ao Brasil, traziam a doença junto. Por isso que o carnaval aqui foi muito importante, porque ele fez esse link, né? Então, por isso que aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, começou a se aumentar o número de casos de maneira exacerbada, né? Então, começou-se mesmo a ter esse aumento do número de casos. Depois, em março, dia 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia. Antes era emergência em saúde pública. E aí depois passou-se basicamente um mês, quase 2 meses, e instituiu pandemia. Então eles já estavam com medo e aí agora realmente instalou como pandemia. A pandemia, ela precisa estar em todos os continentes e em diversos países. Então, acima da realidade, em crescimento exponencial. Então, aí se caracteriza como uma pandemia. Então, isso foi em 20 de março. Depois, em 17 de março, primeira morte no Brasil. Então, as primeiras pessoas aí que adquiriram a doença já estavam se recuperando, mas algumas outras estavam evoluindo aí para óbito, para morte. E no mundo também começou a pipocar várias mortes aí em diversos países, principalmente na Europa, né? Começou a concentrar na China, onde começou a pandemia, e também na parte ali da Europa. Depois, em 20 de março, o Brasil decreta calamidade pública. E a partir daí começou a se fechar comércio, fechar escola, fechar diversas estruturas aí governamentais para começar a combater isso de maneira um pouco mais efetiva. E aí, em 23 de março, o Brasil entra em quarentena, né, para tentar parar a disseminação. A curva do Brasil já começou a subir aqui nessa época. Professor, mas teve o primeiro caso aqui, nessa época, gente, estava em torno aí de 500, 600, 700 casos. Se for ver hoje, comparando com hoje, é pouco. Mas, por que estava pouco? Alguém sabe me dizer por que era pouco? Seria pouco conhecimento sobre a doença? Pouco conhecimento, mas principalmente relacionado a quê? O que diagnosticava isso? Como que era o diagnóstico em março, abril? Como que era o diagnóstico? Sorológico, não era? Era sorológico, mas ele tinha, assim, tudo que é lugar que você vai hoje, você consegue fazer o teste rápido e consegue fazer o exame de sangue se você tiver com um sinal clínico. Nessa época tinha isso? E aí, quanto tempo demorava, gente, para sair o resultado?
uma semana, 2 semanas, dependendo, 3 semanas para sair o resultado. Então, esses números aqui, gente, são números assim que a gente fala que é uma subnotificação. É um número baixo para a realidade que estava naquela época, por conta da falta de diagnóstico, por conta dessa falta de testes, né? Lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Quando compraram um monte de teste, começou a aumentar o número de casos. Mas foi porque começou a disseminar mais ou foi porque realmente começou a testar o povo? Foi porque começou a testar. Então, aqui no Brasil, como não tinha teste, então existia um número baixo, mas a realidade, a gente acredita que tenha sido muito maior. E aí o Brasil entrou em quarentena nessa sexta-feira, 23 de março. Quem não se lembra disso, né, gente? Todo mundo, né, lembra aí de como foi essa... Num dia a gente estava na sala, 3 dias depois a gente não estava mais, né? Então, assim, foi uma coisa assim que realmente revirou a humanidade de perna para o ar. Depois disso, começou a instituir medidas de prevenção. Então fizeram quarentena. Para que serve a quarentena? Para tentar evitar aglomeração. E aí veio a instituição do uso de máscara de maneira obrigatória. Em 2 de abril, se eu não me engano, a OMS lançou um vídeo instruindo de como deveria ser utilizado essa máscara. Então passou a ser obrigatório o uso de máscara. E aí entrou uma discussão. Mas será que é efetivo? Será que não é? O que eles fizeram, gente? Antigamente, lá em 1900 bolinha, quando tinha outras doenças, eles também utilizavam máscara. Então, eles começaram a fazer essa associação. Opa, uso de máscara para gripe. Então, vamos fazer isso. É um vírus envelopado. Eu consigo evitar um pouco essa contaminação. Então, vamos instituir o uso de máscara. Eu não vou entrar aqui no uso de máscara, tá, gente? Seria uma outra discussão aí para a gente fazer com um pouco mais de tempo, tá? Eu sou um pouco... Não vou falar que é contra, tá? Eu acho importante. Mas existem máscaras e existem máscaras. Então, é importante a gente saber que tem máscaras que são efetivas e tem máscaras que não são efetivas. Tá? Eu vi uma máscara feita de crochê, gente. Vai funcionar alguma coisa isso? Pelo amor de Deus? Crochê, gente! Enfim, né? Eu vi umas máscaras aí com estrelinha, uns negócios assim, sabe? Falei, enfim. Mas isso seria uma discussão para outro dia, tá, gente? Virou moda agora, prof. Tem o quê? Virou moda agora. Não, né? virou moda, super. As pessoas fazem, assim, e aí fazer máscara de crochê vai proteger muita coisa, né? Ai, meu Deus. Mas enfim, né? Então tá. Depois teve o chamamento de profissionais da saúde. E aí que começou a história do médico veterinário para combate e controle do Covid, tá? Da doença, né? Por quê? Porque aqui, gente, eu lembro até hoje, que eu fiquei revoltada. Por quê? Colocaram notícias aí falando sobre o chamamento, né, de profissionais da saúde, e aí fizeram um monte de coisa, um monte de figurinha aí, esculachando os veterinários. Né, falando aí dos veterinários. Por que o veterinário vai ser chamado para combater o coronavírus? Por que o veterinário precisa, ele vai aferir temperatura assim, no reto, aí coloca lá uma imagem do veterinário aferindo temperatura. Ele vai fazer a palpação na pessoa, aí coloca um veterinário fazendo palpação retal num animal de grande porte. Esculachando a profissão, gente. Esculachando. Ridicularizando a nossa profissão. E aqui entra um parênteses aqui muito importante. A gente, como estudante de medicina veterinária, vocês aí como estudantes de medicina veterinária, nós como profissionais da medicina veterinária, nós temos que defender com unhas e dentes, né? A gente tem que levar aí a nossa profissão como a profissão da humanidade. Depois, a última frase dessa palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, é muito importante aí a atuação do veterinário. E aí esculacharam, né, o uso do veterinário aí nesse chamamento. E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para a gente terminar a cronologia aqui. Então, em maio, crescimento exponencial de casos e mortes, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, em maio foi um caos. Isolamento, assim,
ferrenho, muitas empresas fecharam, as escolas já estavam fechadas aí há praticamente um mês. Em alguns países teve o lockdown, que seria fechamento total aí, as pessoas não poderiam sair nem na rua, só realmente o que é essencial, né? Então, foi assim, uma luta mesmo para tentar parar, frear a disseminação desse vírus. Depois, em junho e julho, começou a se pesquisar muito mais. E as pesquisas começaram a evoluir. E a partir do avanço, da evolução das pesquisas, começou a se diagnosticar mais e começou a se diagnosticar também em animais. Depois, em agosto, a gente vai ver que teve também o diagnóstico em alguns animais, setembro, outubro, né? Então, começou a se diagnosticar mais. Com o avanço dessas pesquisas, a gente começou a entender mais o vírus, entender mais da disseminação dele, entender como ele conseguiu se instituir na humanidade e provocar essa pandemia, né? Então, esse foi um marco, né? Então, em junho, teve esse marco aí do avanço das pesquisas. Depois, em agosto, através do avanço das pesquisas, aumento do número de casos, porque agora se disponibilizou testes. Então, comprou-se testes em massa, ou até mesmo o Brasil começou a produzir esses testes. Em algumas universidades aí começou-se a produzir isso de escala, para realmente testar a população. Porque se eu testo, se eu sei quem está doente, eu consigo combater mais facilmente. Então, eles começaram a descobrir isso e entender a importância desses testes, né? Em setembro, começou a ter uma estabilidade de casos. Aqui eu quero fazer outro parênteses. A estabilidade, ela é proveniente, principalmente, de falta, na verdade não é bem falta, né? Mas é pouca disponibilidade de hospedeiro susceptível. Então, se acredita que em maio, em junho, em julho, quando foi o boom assim da doença, acometeu muitas pessoas e começou-se essas pessoas a ficarem imunizadas. Então, eles acreditam que a estabilidade dos casos foi justamente porque muitas pessoas adquiriram e nem sabia, não apresentou sinal clínico nenhum, mas tem a imunidade, tem os anticorpos. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente for falar das pesquisas em animais, porque não se tem uma comprovação, gente, de eu tive coronavírus, eu tive Covid-19 e eu não vou apresentar mais, eu tenho imunidade. Mentira, gente. Pode ser que... Oi? Seria aquele termo que a gente usa de imunização de rebanho? Isso, imunização de rebanho, exatamente. Só que o que acontece, gente? Pode ser que o vírus sofra mutação. Se sofrer mutação, essa imunidade não vai ser efetiva, infelizmente. Então, a pessoa ela pode adquirir 2 vezes o coronavírus, o Covid-19? Talvez. Ainda não existe uma comprovação. Alguns estudos já mostram que realmente possa acontecer. Na China aconteceu. Nos Estados Unidos aconteceu o caso, né? Então é importante a gente ficar atento com relação a isso, né? Então falar, a imunidade de rebanho é boa, mas só a imunidade de rebanho funciona. Não, gente. A gente não sabe o comportamento desse vírus daqui a alguns meses. A gente não sabe como ele vai se comportar, se ele vai sofrer alguma outra alteração, alguma outra mutação. Então, essa estabilidade acredita que tenha sido por isso, mas o que aconteceu depois? Retorno do isolamento. Estabilizou, o que aconteceu? Voltou. Voltou as pessoas, o que começou a acontecer de novo? Segunda onda no mundo. Enquanto estava em isolamento, não estava transmitindo, teve estabilidade, porque as pessoas estavam isoladas. Voltou todo mundo lá, não, beleza, estamos imunes, já passamos pela doença. Não, agora segunda onda. Estamos vivendo, gente, ainda no Brasil não, mas na Europa, nos Estados Unidos, segunda onda, né? Então, e aí pode acontecer de ter maior número de casos agora do que foi antes. Por isso que a briga é a produção da vacina, né? De maneira mais efetiva, de maneira rápida, né? Para que ocorra a parada aí nessa transmissão e consiga realmente desenvolver imunidade efetiva. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre, entendemos a história aí do Covid-19 e eu quero falar exclusivamente do médico veterinário. Como que ele vai atuar? Aqui eu já coloquei uma imagem, ó, saúde única.
O médico veterinário ele vai fazer o link entre a medicina veterinária, a medicina humana e o meio ambiente. O coronavírus, a pandemia, através do Covid-19, pode ser controlada pelo ambiente, por exemplo? Pode. Se eu fizer uma boa desinfecção nos locais, eliminar as fontes aí de superfícies, eu posso ter uma diminuição de casos. Se eu controlar no animal, eu posso diminuir também o número de casos em humanos? Sim, isso acontece com as zoonoses. Se eu controlar em animais, eu, consequentemente, vou diminuir no ser humano. E aí linka com a saúde humana. Então, o médico veterinário ele atua efetivamente nesse combate, tanto na saúde animal, quanto no ambiente, quanto na humana, né? Então, o papel do médico veterinário na saúde pública, gente, só vou trazer alguns dados aqui, que são dados bem interessantes. 62% de todos os patógenos de humanos, esses conhecidos, são transmitidos pelos animais. Gente, mais da metade, 62% de tudo que é conhecido de patógeno são transmitidos pelos animais. Olha a importância da saúde pública aqui, do médico veterinário na saúde pública. Quem vai controlar esses patógenos nos animais? Quem controla, gente? Esses patógenos nos animais? É nós. Somos nós, que nem diz o outro, né? Olha só a importância, 62%, gente. Eu não coloquei esse dado aqui, mas cerca de 80% a 90% de todas as doenças, tanto em humanos quanto em animais, são doenças infecciosas e parasitárias. Então, se a gente for englobar tudo, em torno de quase 90% de tudo é micro-organismos. E 60% e 2% deles são transmitidos por animais. Então, uma importância gigantesca. Olha só, 75% das doenças emergentes, que é aquelas que estavam, vamos dizer assim, no ambiente selvagem e retornou, né, para o convívio humano, tiveram origem animal. Então, a gente falou lá da gripe espanhola, 1908. Gripe espanhola é proveniente de uma ave, teve origem animal. SARS-CoV-2, Covid-19, teve origem aonde? Animal. Então, se a gente for falar do SARS-CoV-2, esse é um dado que eu tirei hoje, tá, gente? Olha só, mais de 53,5 milhões de pessoas, muito mais do que isso. Olha só o número de mortes, 1.300.000, mais de 1.300.000 mortes no mundo. No Brasil, aí, mais de 5 milhões de infectados. Mortes, um monte. Então, olha a importância. Teve origem animal. Então, se o médico veterinário ele pode atuar, a gente tem que realmente regaçar as mangas e atuar. A gente não pode deixar as pessoas discriminarem o médico veterinário. Muito pelo contrário. A gente tem que ser reconhecido como um dos principais, como um dos papéis principais aí para combate, controle de não só de Covid, mas de outras doenças. Então, trazer a importância mesmo do médico veterinário aqui para combate dessas doenças, principalmente essas doenças que são transmitidas pelos animais. Olha só, doenças de origem animal matam mais de 2,5 milhões de pessoas por ano. Segundo estudos, zoonoses são responsáveis por mais de 2 bilhões de infecções. Gente, pensa numa doença. Toda doença que você pensar agora, ela vai ser uma doença infecciosa que é originada por animal. Então, assim, o nosso papel é imprescindível para todo esse controle dentro da medicina, dentro da saúde dos animais e dentro do meio ambiente. Então, fazendo a tríade relacionada à saúde única. Então, a gente tem um papel fundamental nisso. O médico veterinário, gente, ele é considerado um profissional de saúde. Então, em 1964, teve uma lei, agora eu não vou lembrar de cabeça a lei, mas foi uma lei que instituiu como a profissão, medicina veterinária, como profissional da saúde. Porque ele realmente cuida da saúde, não só dos animais, mas também da saúde humana. E foi por isso exatamente que houve o chamamento de médicos veterinários para combate e controle do Covid-19. E aí, linkando aqui a saúde única, né, gente? Muito importante.
Então, fazer essa aproximação entre essas 3 áreas de atuação: saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. Então, muito importante o papel do médico veterinário nessas 3 áreas aí, que é imprescindível, né? Saúde única. Então, ação efetiva. O que o médico veterinário vai fazer? A gente viu o papel, a importância. Agora, o que ele vai fazer? O que ele pode fazer? Primeiro, através do chamamento. Então, o Ministério da Saúde do Brasil, não só do Brasil, mas em outros países também, havia sido convocados médicos veterinários para atuar também lá, porque sabe-se da importância, né? Então, o Ministério da Saúde cadastra médicos veterinários em mais 13 categorias para combater o coronavírus. Então, e nesse momento, os profissionais receberam uma capacitação para conseguir fazer esse controle, esse combate, né, e agir diretamente na frente, na linha de frente aí do Covid-19. Além do chamamento, o veterinário ele pode agir instruindo através do seu conhecimento. O conhecimento animal ele é proveniente do médico veterinário. Gente, você pode perguntar para qualquer médico. Inclusive, vou contar uma coisa para vocês. Estou orientando um aluno de TCC, e ele fez veterinária em 2006. Só que ele não apresentou o TCC dele. Ele não conseguiu se formar. E aí ele foi fazer medicina. Aí ele tá no 3º ano de medicina. E ele resolveu, não, eu quero o meu diploma. Porque ele viu a importância do veterinário para a profissão dele. Ele falou para mim que na faculdade, ele está no 3º ano, mas ele falou que na faculdade ele não estuda zoonose, não tem na grade zoonose. Eles não estudam nada. Ele falou que eles veem casos. Um caso clínico aqui, que pode ser uma zoonose, mas não estuda epidemiologia da forma que a gente estuda, não estuda como ocorre o ciclo de determinadas doenças, como a gente estuda, não estuda nada disso. Não tem uma disciplina específica de zoonoses para ele poder ver isso. Então, ele viu, através do curso de medicina que ele estava fazendo, a importância do veterinário. Daí ele voltou e ele vai apresentar agora e adquirir o diploma para que ele possa atuar melhor na profissão de médico, né? Então, olha só quem está lá dentro, vamos dizer assim, para saber da importância do médico veterinário. Ele falou assim, professora, a gente não vê nada disso e muitas vezes passa batido, principalmente essas doenças infecciosas, essas doenças que são doenças zoonóticas. Então, passa batido pelo médico. Quem que é o detentor do conhecimento? Quem é? Nós somos. Né? Então, a gente precisa fazer o quê, gente? Colocar a boca no trombone, que nem diz outro, né? Falar, instruir e realmente se colocar como profissional de saúde única, fazer esse link. A gente tem todo o conhecimento para fazer isso, né? Então a gente precisa colocar realmente nossa inteligência e o nosso conhecimento relacionado ao animal para agir aqui contra o Covid-19. Então, olha só, a gente viu que pode ser originado através de animais, né? Então, teve começo, se eu não me engano, de abril, teve esse diagnóstico do tigre, né, que testou positivo para coronavírus. E aqui abre um parênteses bem interessante, porque esse coronavírus era o mesmo que foi descrito em humanos. Então, olha só, o humano ele pode eliminar o vírus e pode acometer esses animais. E aí, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o positivo quer dizer que ele está doente e que ele vai eliminar esse vírus, que ele vai transmitir esse vírus. E é isso que o médico veterinário precisa fazer agora. Estudar como o coronavírus humano age no animal na cadeia epidemiológica. Se realmente o animal, o cão, o gato, o felino, enfim, o animal doméstico, ele consegue multiplicar esse vírus e eliminar para o ser humano novamente. Tá? Então, esse é o papel fundamental agora. Saber a origem e colocar agora esse tipo de pesquisa, né? Instituir agora esse tipo de pesquisa. Então, alguns animais podem pegar coronavírus, mas o que isso significa? Quem pode responder isso? O médico? O que vocês acham? Não. Só que para a gente responder, a gente precisa fazer o quê? Agir, pesquisar, colocar a mão na massa, né? Ó,
o que se sabe até agora sobre a infecção por Covid-19 em animais. Nessa reportagem, ele fala que teve um caso no tigre, um caso no gato doméstico, mas não tem uma relação ainda. Quem tem que fazer isso? Quem tem que responder essas perguntas? Médico veterinário. Então, olha só a importância, gente. Olha a importância do veterinário aqui. No diagnóstico, como que o veterinário pode agir no diagnóstico de Covid? Como que ele pode agir no diagnóstico? Ó, Brasil registra o primeiro caso de Covid-19 em animal doméstico. Foi o médico que pegou o soro desse animal para fazer o teste? Não. Foi um médico veterinário que foi lá, coletou e foi lá e fez o teste. E foi lá e diagnosticou e publicou. Né? Então, a gente precisa fazer isso. Depois eu vou falar, com muito prazer, não sei se vocês conhecem, eu acho que o Matheus conhece, a Roberta Schideroli, a Robertinha, que ela foi minha parceira de residência, e ela está com um projeto super bacana na UEL, justamente para fazer isso, para coletar amostras de animais contactantes de pessoas positivas para a Covid. Para quê? Para entender epidemiologia. Porque se eu tenho um animal que tem um contato com a pessoa que está eliminando o vírus, esse animal ele pode se infectar. E como esse vírus ele vai reagir frente a isso? Será que ele vai produzir aí uma mutação e pode realmente eliminar novamente e produzir infecção no ser humano? Ou ele só alberga na sua pele, no seu pelo, e ele não consegue se multiplicar? Ainda existem muitas perguntas e pessoas aí conseguem começar a tentar responder isso, e são pessoas que são colegas médicos veterinários. Então, por que você não pode fazer isso também? Né? Você aí que daqui a pouco está saindo. Né? Então, precisa, gente, precisa, né, começar a despertar isso em vocês. A importância, gente, é muito importante o médico veterinário, né? Muito importante. Ó, esse caso, gente, esses casos aqui que eu vou colocar é uma tristeza. OMS investiga surto de Covid originado em visons. Vocês viram isso? Foi semana passada, se eu não me engano, que começou isso aí. Então, na Dinamarca tem muito. E eles se infectaram, provavelmente pegaram de ser humano. E aí o vírus, ele teve uma mutação importante nesses animais. E aí começou a disseminar e passar. E, inclusive, pessoas foram detectadas com o mesmo vírus que estavam em visons. E aí, o que eles começaram a fazer? Como teve essa disseminação muito grande, 6 países reportaram casos de Covid em visons, segundo a OMS. E o que eles resolveram fazer? Abate. Então, essa reportagem foi de hoje que eu tirei. Mais de 15 milhões de visões serão abatidos, sacrificados na Dinamarca, por conta do coronavírus. Né? Então, olha só a importância do animal. Então, através do animal, ele pode... E aí eles viram... Por que eles vão abater, gente? Porque eles viram que a característica desse vírus pode ter um potencial pandêmico também. E ele já teve uma alteração que pode ser que o ser humano possa ficar de uma maneira mais grave, apresentar uma doença mais grave. Então, por isso que eles vão fazer esse abate, para tentar controlar a presença dessa cepa nova que foi mutada através de visons. Uma judiação, né, gente? 15 milhões de visões. Ô, prof. Oi. Tem alguma preocupação hoje com relação ao mercado do abate, tanto bovino, frango, com essa disseminação? Ou por ser algo mais controlado pelo movimento sanitário e tal, é um pouco mais difícil de acontecer? Gente, antes de ontem, até a professora Ana pode nos ajudar com relação a isso. Mas teve casos de presença de coronavírus em carne, tá? Em carcaças da carne da brasileira, se eu não me engano, foi na China, né? Então, presença. O que acontece? Quando chega essa carne, eles fazem testes. E aí, através desses testes, detecta a presença ou a ausência do coronavírus. E esse lote de carne bovina tinha a presença do coronavírus, e aí embargou, então faz um embargo até com que comprove realmente que foi daqui que pegou, enfim. Aí a professora depois ela pode auxiliar nisso também, né? Teve sim
casos, então tem sim essa preocupação, tá? Então faz essa preocupação e é muito importante realmente fazer esse controle, né, no abate ali, porque pode ser que tenha, principalmente utilização de pele, né? Então lá nesses países utiliza muito a pele, né, desses animais. Então é importante ter a eliminação do vírus, não ter a disseminação desse vírus. Por isso eles vão fazer esse abate e vão incinerar, eles não vão comercializar nada, né? Porque existe sim um risco, uma chance de transmissão desse vírus através de pele, carne, enfim. Deixa eu só fazer um parêntese, porque nesse caso teve a gente não sabe ainda, não tem certeza sobre o interesse econômico dessa história, porque até hoje a China não provou que teve a presença do coronavírus nessa carne. Então foi algo que não se explicou exatamente, porque o Brasil fez contra a prova e foi tudo negativo. Não sabe se foi no transporte, se estava na embalagem. Então foram vários fatores que não tiveram respostas. E a gente não sabe qual é exatamente o interesse econômico que estava envolvido nisso tudo, né? É que a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, na hora de falar. Tenho medo de falar, às vezes, por causa da questão da China, por achar que, né, todo mundo é contra a China, enfim. Mas a gente não sabe exatamente em que pé que foi essa história, ficou muito obscuro, né? Mas eu concordo com a professora Joyce, tem que fazer controle, porque qualquer via é importante nesse quesito Covid, né? Qualquer via é importante de transmissão. E eu acho que sempre fazer a ingestão, o consumo de carnes com inspeção, você vai evitar esse tipo de situação. Que é o que a China, né, mostrou que não fazia no momento, que teve todo esse problema, teve a disseminação da forma que teve e assim por diante. Então, mostra o que? A importância de fazer, né, a fiscalização desses produtos. Mas, realmente, é uma história que ficou no ar e eu achei que o Brasil não agiu legal também, porque, mais uma vez, mostrou que a nossa incapacidade de falar a importância da nossa profissão, em nenhum momento falou, ó, os veterinários estão fazendo a fiscalização dessa carne, tá tudo certo, não vai chegar nada lá, né? Então, não teve essa propaganda, que de quem faz essa avaliação é um médico veterinário, também contribuindo com a saúde pública, mais uma vez. Então, a gente falha muito nesse momento, né? E aí ficou tudo no ar, sem saber resposta, né? O Ministério da Agricultura também não rebateu tanto na mídia, enfim. Assunto que também ficaria mais de uma tarde inteira aqui falando. A notícia sempre prevalece, né, prof? Oi? A notícia ruim sempre prevalece, né? O lado bom ninguém multiplica ali, né? E sem contar que são inúmeras possibilidades de infecção, né? No transporte inteiro. Sim. Pré, pós, abate, transporte, tudo. A Joyce pode até confirmar aí a questão de uma carne que está congelada, né? Será que demoraria tanto tempo para um vírus? Ó, a distância daqui até a China, né? Então, assim, muita coisa não ficou muito bem explicada. Mas vou parar de falar. Então, na verdade, tem essa notícia falando isso. E eu concordo plenamente com a professora Ana. Exatamente isso. Não souberam descrever, porque assim, no meu ponto de vista, gente, não fica congelada. O vírus, ele vai ser destruído. Ele vai ser destruído. Então, a temperatura, por exemplo, resfriada é diferente. Quando ele está resfriado, ele pode se manter, porque é um vírus envelopado. Então, o envelope, ele vai meio que proteger o vírus. Mas congelado, aí é difícil. Aí é muito difícil. E esse tempo de transporte, o vírus, ele é intracelular obrigatório. Se fosse um animal vivo, aí é diferente. Porque daí ele se multiplica no animal que está vivo. Agora, ali, ele só fica na superfície, é muito difícil, tá, gente? Muito difícil. Então, assim, realmente, essa história ficou meio mal contada, meio mal, né? Melhor nem entrar muito nesse detalhe, né? Não, melhor. É porque eu acho que o que pega muito também, talvez uma outra palestra daria para fazer, é a relação dos alimentos, como, né, essa questão da transmissão com os alimentos. E é bem nesse ponto que chegou, né, essa conversa. Então, os alimentos eles não transmitem a Covid. Não. E pela questão que eu acabou de falar, ele é intracelular obrigatório, não tem vida ali, né? Então, é assim, impossível. Exatamente. Enfim. E, por último, para a gente finalizar aqui, o projeto que eu falei para vocês, né, da Robertinha aí, a minha colega de residência, depois de mestrado, ela aí ajudou aí na caminhada aí da residência, principalmente. O professor Amauri, que é o professor que
foi meu professor orientador, né? E ele sempre trabalhou com coronavírus, sempre trabalhou com rotavírus no laboratório de virologia da UEL. Né? Então, eles tiveram essa iniciativa de realmente pesquisar essa epidemiologia. Gente, epidemiologia é muito importante, precisa entender como ocorre a epidemiologia, como que esse vírus ele consegue mudar, como que ele reage dentro do organismo, do animal ou da pessoa, qual que é a forma de mutação, como através dessa mutação ele consegue atingir outros patógenos ou outros espécies, né? Então é importante ter esse conhecimento. E através do animal que isso tudo vai acontecer, né, gente? Então, hoje, o cachorro, o cachorro e o gato, principalmente, eles são muito próximos a nós, né? Os animais domésticos. E aí a pessoa com Covid, ela vai ter um animalzinho ali de estimação, então ela pode passar para ele. Mas como o vírus vai reagir nesse animal, que é importante a gente saber. Como que esse vírus vai fazer e ele vai reagir nesse animal? Será que ele vai produzir mutação? Será que essa mutação vai favorecer a transmissão novamente para o ser humano? Né? Será que realmente isso vai acontecer? Né? Então é importante a gente saber isso. Então esse projeto aí, muito feliz com esse projeto aí, de pessoas conhecidas realmente atuando na linha de frente aí do Covid para descobrir e melhorar essa parte da ciência, né? Conhecimento genético e evolutivo, então, estudar identificação de genes do vírus. Então, são vários vírus aí, mas genes, né, produzidos por esse vírus, será que esses genes, eles foram totalmente elucidados? Né? Então, inclusive, nesse estudo aí, ó, ele mostra que eles identificaram um gene diferente. E esse gene é proveniente de um animal. Tá? Então, aí existe essa preocupação, né? E aí, por ser um gene animal, quem precisa estudar isso? O médico veterinário. Produção de tratamento, né? E soro hiperimune. Então, essa notícia aqui também foi bem interessante, ó. O médico veterinário coordena a produção de soro hiperimune para tratamento de Covid. Gente, o médico veterinário faz soro hiperimune com o pé nas costas, né? Então, já atua nessa área há muitos e muitos anos. Soro hiperimune nada mais é do que a produção de antiofídicos, né, de soro antiofídicos. Né? Então, o veterinário atua aí já há muitos anos, né, tem uma vasta experiência. Né? Então, quem foi produzir um tratamento? O médico veterinário. Né? Teve uma notícia aí da produção de vacina aí, foi instituído, nem coloquei aqui porque envolve política, tá, gente? Mas foi instituído o médico veterinário como secretário aí das vacinas, né? Juntamente para a aplicação dessas vacinas. Criticaram horrores ele também. Por que criticaram, gente? Porque a mentalidade hoje olha para o médico veterinário, clínica de pequenos e clínica de grandes, só clínica e cirurgia de pequenos e grandes. Não vê a importância aí da inspeção dos produtos de origem animal, não vê a importância da medicina veterinária preventiva, da medicina veterinária que atua na saúde única, não vê essa importância. Né? Então, teve essa discriminação aí, vamos dizer assim, com o veterinário que foi instituído para a vacinação, para o calendário vacinal, né, do Brasil. E também aqui uma notícia, ó, veterinários focam em tratamentos e vacinas contra o Covid-19. Né? Então, realmente, gente, existem muitas faculdades e muitos veterinários atuando diretamente na produção de tratamento e vacina. Gente, inclusive, um dos tratamentos aí que se falou foi a ivermectina. A ivermectina quem descobriu foi um veterinário, porque ele usa. Né? Então, ele que descobriu. E aí, se tem aí seria outra tarde para a gente falar sobre isso, né? Mas não tem assim uma comprovação científica da eficácia da ivermectina pela dose. Né? Então, se observou que a dose que combate o vírus é uma dose muito alta, né? Que consegue controlar e combater o vírus. E aí se falou, a ivermectina ela é efetiva, dá ivermectina, toma ivermectina. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Né? Então, tem a sua importância, foi descoberto por um veterinário. Então, há pesquisas ainda evoluindo nessa área do uso de medicação em animal que possa ser utilizado no ser humano para que se tenha um controle, um tratamento efetivo.
Gente, o que a gente pode concluir para a gente finalizar? Qual a importância do médico veterinário contra o Covid-19? Primeiro, a importância do médico veterinário no diagnóstico, na vacinação, no tratamento, na prevenção, na conscientização. Ou seja, gente, não preciso nem falar novamente, né? De extrema importância. Né? Então, a gente precisa se atentar a isso, entender que nós temos um papel fundamental na prevenção e na atuação ali contra o Covid-19. E, gente, essa frase é tudo. A medicina cura o homem. A medicina veterinária cura a humanidade. Não foi eu que falei, foi só Louis Pasteur. Só ele, sim. Né? Só para a gente finalizar. Gente, essa frase dele, ele tinha total propriedade para falar isso. Total propriedade. Então, ele sabe que agir no ser humano apenas não é o suficiente. Controlar só o ser humano não é o suficiente. Precisa fazer o link com o ambiente e com a saúde do animal. E quem faz isso? O médico veterinário. Então, por isso que ele cura, literalmente, a humanidade. Gente, muito obrigada. Muito feliz mesmo. Se eu pudesse, ficava aqui até 10 horas da noite falando. Foi um prazer rever vocês. Muito feliz mesmo.